Boa noite a todos, nobres colegas, advogados, membros de comissões da seccional, da subseção, que eu vejo aqui, das subseções, professores, estudantes de direito, senhoras e senhores. É com grata satisfação que a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, por seu presidente, Dr. Marcos da Costa, e por seu diretor do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tem a honra de promover este grandioso evento, recebendo os ilustres palestrantes, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, para apresentação e lançamento da obra Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões, volume 2, da qual são coordenadores e coautores, sendo ainda coautores Carlos Eduardo Minoso Poleto, Francisco José Carrali, Hamid Sharafdini Júnior, Laura Souza Lime Brito, Leonardo Manso Vicentim, Luiz Francisco Aguilar Cortês, Luiz Fernando Salles Rossi, Priscila Gapito, Renato Vilela, Ricardo Pereira Júnior, Roberta Nioac Prado, Walter Piva Rodrigues, e para mim a honra esta que vos fala. Coube-me a inenarrável alegria de recepcionar os nossos palestrantes. Por tantas razões, eu levaria realmente uma noite inteira para elencar essas razões, mas duas delas eu faço questão de registrar. Por serem ambos meus amigos e parceiros nos ideais acadêmicos e institucionais. Por serem exemplo maior de dignidade, retidão de caráter, competência, dedicação, éticos, incondicionais. Nossas homenagens, doutora Regina e doutor Teodoreto, as homenagens da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. E os meus especiais agradecimentos a esses dois baluartes do direito e da justiça. Embora eles dispensem comentários, nós sabemos a apresentação, nós sabemos disso, mas eu passo aqui a cumprir um protocolo. Doutora Regina Beatriz Tavares da Silva é advogada, pós-doutora em Direito da Bioética pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutora e mestre em Direito Civil pela USP, conselheira do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, consultora da Comissão de Direito de Família e Sucessões e da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo. Faço questão de registrar o nosso convite. Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, presidente da comissão, não se encontra aqui no país, mas, logicamente, que deixa um abraço muito especial e agradecimento a essa nossa querida consultora, e eu, como vice-presidente desta comissão, o represento, e como presidente da Mulher Advogada, agradeço pessoalmente a colaboração que a doutora Regina Beatriz tem trazido aos nossos estudos, ao nosso aprimoramento, sempre com muita simpatia, sempre com muita elegância, e, não preciso nem dizer, com a competência que lhe é peculiar, e com o conhecimento de que todos nós não podemos prescindir. E doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto, aliás, eu já me emocionei aqui, ainda preciso continuar. Doutora Regina Beatriz é coordenadora do curso de especialização em Direito de Família e das Sucessões da Escola Superior de Advocacia de São Paulo e é presidente da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Gravem este nome, ADEFAS. E o doutor Teodoreto de Almeida Camargo Neto é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialista em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Escola Paulista da Magistratura, professor do curso de especialização em Direito de Família e das Sucessões da Escola Superior de Advocacia, ESA de São Paulo, e diretor de publicações da ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões. Sem maiores delongas, eu passo a palavra aos nossos palestrantes. Doutora Regina, por favor. Muito obrigada, doutora Kátia. Agradeço imensamente o honroso convite para estar aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, na minha casa, para poder estar com os colegas, com os estudantes de direito, conversando sobre temas de direito de família e das sucessões, grandes temas de direito de família e das sucessões. As palavras da doutora Kátia, com certeza, são muito mais as palavras de uma querida amiga de longa data, então não acreditem em tudo que ela disse. Né? É realmente de uma amizade de longa data, uma amizade profunda e leal,
e sempre com os méritos da doutora Kátia, que devo aqui revelar desde logo, nossa diretora de Relações Institucionais, da nossa ADFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, que será em breve, em muito breve, lançada. Essa associação conta, como a doutora Kátia já disse, com a presença do doutor Teodoreto de Almeida Camargo, nosso coordenador aqui do livro Grandes Temas de Direito de Família e das Sucessões, doutor Teodoreto que brilha, né, no tribunal, na coordenação do livro, nos seus escritos, na sua doutrina, nas suas aulas. E nós teremos em breve, e receberão com certeza na comunicação, um evento no dia 21 de agosto, em que lançaremos, ou será o primeiro evento, obviamente, da ADFAS em São Paulo, e aí nós teremos a possibilidade de conversar ainda mais sobre esta associação. Esta ideia de tratarmos dos grandes temas de direito de família e das sucessões, agora em 2 volumes, vem de uma necessidade que o Brasil tem e outros países têm. Isto é um problema que não é só brasileiro, é um problema universal, ou quase universal, no tratamento das relações familiares, das relações sucessórias, efetivamente pelo direito. O direito de família, o direito das sucessões, é uma parte do direito. E o que se vê hoje em dia, não no nosso livro, mas o que se vê hoje em dia, é uma fala constante sobre afeto, sentimento, no sentido de que afeto seria um valor jurídico. Cuidado é uma coisa, dever de cuidar é efetivamente dever jurídico. Afeto é sentimento, afeto é pessoal. E com base nesse afeto, começa a existir, né, toda uma posição que não é a posição dos nossos tribunais, do Tribunal de Justiça de São Paulo, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não é a posição, portanto, da nossa jurisprudência, mas começa a ser lançada uma ideia, como se o Brasil aceitasse, por exemplo, a poligamia. A relação entre 2 homens e uma mulher, comecei assim, para chocar mesmo, né, que seria poliandria, né, mas se fala muito mais na relação de um homem com 2 mulheres, mas por que não, então, 2 homens e uma mulher? Afinal de contas, existe igualdade, né? Poligamia, como se pudesse ser, gerar direitos de família, gerar direitos sucessórios. O que significa isso? Gerar dever e direito de assistência, gerar direito e dever de fidelidade, aí já começa a existir um problema, né? Porque como é que vai haver fidelidade a 3? Porque, de repente, na poligamia podem vir 4, 5, né? E o inferno é o limite, né? E isto tudo, né, vai gerando uma falsa ideia, que inclusive foi divulgada no mundo inteiro. Imaginem, diante de uma escritura que devem ter ouvido falar, uma tabelinha de notas, fez uma escritura de poligamia, dizendo que seria uma relação de união estável. Isto foi divulgado vergonhosamente para o nosso país, para o nosso direito no mundo inteiro, como se o Brasil estivesse adotando a poligamia. Há países que adotam a poligamia, mas por costumes, por historicismo, e respeitamos, mas o nosso país não é poligâmico. E desta ideia também vem uma outra de atribuir direitos de pensão alimentícia e de reparação de danos ao amante. E eu não tenho nenhum receio de usar esta expressão. Amante, o que é a relação extraconjugal? É a relação do amante. Direito a alimentos. Então, se a relação do amante com o cônjuge de outra pessoa, né? O amante, aquela relação extraconjugal, termina, porque também termina, né? Não é só a relação de casamento ou relação de união estável que pode terminar. A relação de amantes também pode terminar, e muitas vezes termina. Raros são os amantes da vida inteira, né?
esse amante ou essa amante, esse ou essa, teria direito de buscar pensão alimentícia e reparação de danos, talvez pelas benesses que não recebeu e que o cônjuge, né, a pessoa casada, recebeu, né? Porque, mais uma vez eu digo, o inferno é o limite, né? O que é isto? Isto baseado em afeto. Afeto é importante? É. Afeto deve ser visto no direito como um valor jurídico? Não. Dever de cuidado em relação às relações, dever de respeito, dever de consideração, inclusive nas relações entre pais e filhos. Não? Chega-se a comentar que relação incestuosa poderia gerar efeitos de direito de família. É o que eu digo, o inferno é o limite. Porque afeto justifica qualquer coisa, justifica qualquer relação. E onde está a segurança jurídica? Aí vem uma outra ideia, que é a seguinte: não, nas uniões, o direito precisa acompanhar a sociedade, precisa sim, claro que precisa. Então, já que o Supremo Tribunal Federal e o CNJ agora, com a resolução sobre casamento civil, diz que é possível a união estável e agora até o casamento civil entre duas pessoas do mesmo sexo, poligamia também poderia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. União entre duas pessoas do mesmo sexo, união de duas pessoas, conforme diz a Constituição Federal. Artigo 226, parágrafo 3º. A união estável existe entre duas pessoas. E o casamento também sempre entre duas pessoas. Então, na união homoafetiva, assim como na heterossexual, duas pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A sociedade realmente, hoje em dia, se volta à aceitação das relações homossexuais ou homoafetivas ou entre pessoas do mesmo sexo. Claro, claro. Né? Mas não aceita a poligamia, não é anseio social. E aí eu faço uma pergunta muito simples, né, para quem ainda fica com um pouco de dúvida, né, a respeito. Quem é que aqui receberia em casa uma relação, 3 pessoas numa relação poligâmica e diria: venha, entre, senta-te à mesa e come comigo? É um ditado português que o Dr. Vasco com certeza conhece, que é no sentido de que quando se convida para entrar em casa e comer à mesa, é pessoa que a gente respeita, que é nosso amigo, né? A gente não vai pôr na mesa da nossa casa alguém que não seja nosso amigo, que não tenhamos respeito por esta pessoa. Quem é que daqui convidaria numa união, 3 pessoas, ou sei lá, 4, 5, que vivam uma relação poligâmica? A sociedade não aceita a poligamia. E não é tudo que é possível em direito de família e direito das sucessões. E o direito de família e o direito das sucessões, especialmente, no caso, as relações familiares, são a base da sociedade, são o núcleo essencial de manutenção da própria nação. A partir do momento que a família se esboroar, nós vamos ter o quê? O domínio de algum poder. Porque o poder está na família, nesta base segura. A partir do momento que a família for destruída por estas ideias, nós vamos ter alguém dominando, porque alguém sempre domina. E isso aconteceu na história. Aconteceu em Roma. Então, é preciso, né, tratar destes temas com muito cuidado. E aí, eu tratei, neste nosso livro, de questões referentes, que também são muito importantes no direito de família, referentes ao biodireito ou à bioética, que é a reprodução assistida, que também é um tema em que se ouve falar o seguinte: mas se 2 pessoas querem ter um filho, ou até uma pessoa sozinha quer ter um filho, reprodução assistida. 2 pessoas, uma não quer engravidar, uma gravidez, eu tive um só, mas eu sei, todo mundo sabe aqui quem engravidou, as mães, né? 10 meses de gestação, né? Porque no final são 10 meses, né? A gente fala 9, né? Mas são 10 completos.
diminui a atividade profissional, né? Diminui uma série de... Não é? É uma restrição, né? Não quero engravidar, então vou buscar a reprodução assistida. E daqui a pouco poder-se-ia pensar, não gosto dos olhos azuis do meu marido, que não os tem, por sinal são castanhos, né? E está aqui, né? E que eu homenageio sempre, que é o Manuel Salgado, que é colega nosso também, né? Não gosto dos olhos castanhos do meu marido, vou buscar olhos azuis no banco de reprodução assistida, né? Calma. Reprodução assistida é matéria que diz respeito a nós, não só aos médicos. E reprodução assistida é uma matéria que está sendo tratada exclusivamente pelo Conselho Federal de Medicina, que edita resoluções uma sobre a outra. E saibam, não é mais uma questão meramente teórica. Devem ver na mídia, né, muitas vezes, esse assunto, né, divulgado. Né, é um assunto muito constante, é uma prática, melhor dizendo, muito constante a reprodução assistida hoje em dia. E aí, duas correntes de pensamento. Uma que diz, não, lei geral não tem que regulamentar a reprodução assistida. Vamos deixar para os conselhos de ética esta regulamentação, Conselho de Ética da Medicina. E outra, favorável à regulamentação por lei geral. Ou seja, favorável ao cuidado que o direito deve ter também em relação à reprodução assistida, porque lei cuida, né? O que a lei faz? Cuida da sociedade, né? O objetivo é esse. Às vezes não cuida, descuida, mas o objetivo é esse. Pois bem, por um lado, essa rarefação legislativa seria benéfica por evitar precipitadas formalizações e as rigidificações que o direito inevitavelmente traz consigo. É um fato. Mas, por outro lado, é totalmente indesejável, porque é por meio do direito que se encontra uma ordenação justa da vida social. O que é o direito? O direito, ao que serve o direito em especial? A ordenação da vida em sociedade. Né? E temos aí algumas citações, mas essa também é muito importante, do professor Fernando Araújo, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em que lá, né, nós temos lei. Em Portugal, a lei que regulamenta a reprodução assistida. Na França, a lei que regulamenta a reprodução assistida. Em vários países, a lei que regulamenta a reprodução assistida. E ele diz que as comissões de ética médica, quando somente a elas cabe tratar do tema, gera áreas de impunidade em questões de vida e de morte. E vamos ver por que questões de vida e de morte. Não são, então, técnicas exclusivamente médicas? Não são. Por mais tormentosa que seja a matéria, concluímos que é preciso enfrentá-la e legislar, pelo menos, sobre os seus principais aspectos. Olhem o número de projetos de lei em andamento desde 2003 até 2012, e nenhum projeto de lei sobre reprodução assistida vai adiante. Por que será? Só para pensarem. O doutor Roger não está mais aqui, ainda bem, né? Como já disse, a reprodução assistida tem apenas regulamentação deontológica do Conselho Federal de Medicina. A última resolução é essa, 2013, de 2013. Olha que número sugestivo, a gente não precisa nem guardar, né, no papel, né, ou no computador, ou na memória do nosso celular. 2013 e 2013. Vejam o que fez essa resolução 2013 e 2013. A resolução anterior dizia que a reprodução assistida é uma técnica subsidiária. Se há infertilidade ou problemas genéticos, utilize-se a reprodução assistida. A reprodução assistida passou a ser uma técnica facultada a qualquer um e não mais subsidiária. Isto é importante. E dentro do chamado mercado reprodutivo. É um verdadeiro mercado reprodutivo, como diz o professor Ascensão, professor português, que está sempre aqui no Brasil, já é praticamente um brasileiro, e estuda essa questão. E é um mercado reprodutivo
pela possibilidade ampla de realização. E o que se pergunta é, esse é o melhor caminho na proteção de todos os interessados? Porque não é só o casal receptor ou a pessoa receptora daquele filho, ou o donatário, ou sei lá como é que nós poderíamos chamar, que deve ser olhado, que deve ser visto, né? Os desejos são muitos, temos muitos desejos, cada um tem vários desejos, cada um de nós, né, deseja, mas não é só o desejo daquele que vai, né, receber um filho por reprodução assistida, ou daquele casal que irá receber um filho por reprodução assistida, que nós devemos olhar. Nós temos muitas pessoas envolvidas na reprodução assistida, em especial o filho. Em especial o filho, o ser humano que será gerado por essa técnica, né? E a medicina hoje se caracteriza muito pela eficiência, né? É o que o paciente quer. O paciente quer a boca da Angelina Jolie. Fica horrível, não tem nada a ver, mas o paciente quer. Não são todos os médicos que agem assim, hein? Respeito muitos médicos, e há muitos médicos que agem de maneira absolutamente ética. Mas, assim, teoricamente, a medicina tem muito disso, né? A satisfazer a necessidade do paciente, né? Inclusive em questões estéticas. E a pergunta que eu volto é isso, né? Seria essa a única baliza na reprodução assistida, as conveniências dos que procuram a técnica para satisfazer seus desejos de serem pais e mães? Bem, eu vou passar aqui pela terminologia, basta que aqui entendam que existem duas terminologias, né? A reprodução assistida homóloga, feita com os gametas dos cônjuges, do marido e da mulher, ou do companheiro e da companheira, a biparentalidade, né? Ou a heteróloga, que é em que há a doação de gametas por terceiros, seja o sêmen e, portanto, o espermatozoide, seja o óvulo, seja até a barriga de gestação, que é a chamada barriga de aluguel. Não sei por que pegou esse nome, barriga de aluguel, porque, afinal de contas, deveria ser barriga de comodato, né? Comodato, né? Tem que ser gratuita, né? A entrega do corpo, né? As partes do corpo, elas podem ser doadas, mas gratuitamente. Mas pegou, né? Barriga de aluguel, por que será, né? Barriga de aluguel. Não sei, uma mulher assim, né? Doar seus 10 meses para gerar um filho, não sendo parente próxima, né? É incrível, né? Que solidariedade humana, né? Bom, olhem quantas pessoas envolvidas, além dos beneficiários, e os direitos da personalidade de todos eles podem ser violados, e são do ser humano procriado artificialmente, do doador e da doadora de gametas, e da mulher que cede o ventre para a gestação de substituição. O número de direitos da personalidade atingidos são muitos, muitos. Vamos ver alguns. Bem, sabem a união entre pessoas do mesmo sexo, a resolução do CNJ, o acolhimento pelo STF, não? Sabem, não sei se sabem, mas é bom olhar que um acórdão, ele não é feito só, sabem disso, mas olhar né, estes acórdãos do Supremo Tribunal Federal nestas questões. Um acórdão não é feito só pelo voto do relator, quando os outros magistrados se manifestam. Se há outros votos, ainda que concordantes, precisa ler, porque o julgamento é um todo, né? Então, aqui, por meio desses acórdãos, nessa ação direta de inconstitucionalidade e nesta arguição de descumprimento de preceito fundamental, a união entre pessoas do mesmo sexo passou a estar contida no artigo 1723 do Código Civil, que é o artigo que regula a união estável. Portanto, efeito vinculante, união estável entre pessoas do mesmo sexo, né? Esse é o resultado desses julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Vejam os votos. Ministro Lewandowski, sim, união estável entre pessoas do mesmo sexo, mas nos aspectos em que são assemelhados, descartando-se aqueles que são próprios da relação entre pessoas de sexo distinto.
Voto do ministro Gilmar Mendes. Sim, direitos na união entre pessoas do mesmo sexo, naquilo que for cabível. Voto do ministro César Peluso. Sim, direitos, mas nem todos. Entre os cônjuges e companheiros, mesmo no casamento das pessoas do mesmo sexo, todos os direitos. Eu defendo isto há muitos anos. Desde final da década de 90, quando propus, inclusive, projeto de lei para que houvesse o reconhecimento dos direitos em vida e pós-mortem nas relações entre pessoas do mesmo sexo. Mas e no direito de procriar artificialmente? A resolução citada do Conselho Federal de Medicina autoriza. Autoriza. A reprodução aqui será sempre heteróloga. Não há como. 2 homens e 2 mulheres, sempre heterólogo. Obrigatoriamente com doação de sêmen, portanto, por terceiro, inclusive com gestação de substituição, se for união entre 2 homens. Claro. Não há como ocultar a reprodução assistida do filho, concordam? Nesses casos, não há. Porque a natureza indica que o filho não foi gerado e, portanto, vai saber que foi por reprodução assistida. E aí começam os problemas. Né? Aí começam os problemas por quê? Para que haja uma reprodução heteróloga com gestação, inclusive, de substituição ou não, né? Para que haja, portanto, essa fecundação artificial, normalmente há a transferência de embriões em número maior do que o suportável numa gestação. E aí um aborto pré-concebido. Sabiam disso? Aceite-se ou não o aborto, o direito brasileiro não aceita o aborto, pelo menos até agora, a não ser em casos excepcionais. Né? A resolução diz que o número em mulheres entre 40 e 50 anos pode ser de até 4 embriões. Raramente uma mulher suporta uma gestação com 4 embriões. E aí vem a eliminação dos embriões excedentários. Eliminação no ventre da mãe, no ventre da mulher. E isto, afora poder ser considerado ou não, dependendo da ótica, um aborto pré-concebido, isto gera, inclusive, na memória do ser que sobrevive, problemas de uma memória gestacional. E começo a olhar para o ser humano, né, que é gerado com essa técnica. Direito à integridade psíquica e emocional. Número de seres gerados com a doação de sêmen. Alguém que doa sêmen, espero que aqui ninguém tenha doado, que vai começar a ficar preocupado se não ficou. Alguém que doa sêmen não sabe se o jovem aqui do lado é seu filho. Alguém que doa sêmen não sabe se o seu filho de sangue, o seu filho consanguíneo, irá se casar com a irmã. Vejam, em São Paulo, só no município de São Paulo, há uma possibilidade de 26 irmãos em uma mesma cidade, pelas regras do Conselho Federal de Medicina, que possibilita, num certo espaço, um certo espaço, né? Uma certa localidade, um número X de reproduções. Essa conta está feita, 26 irmãos no município de São Paulo, isso não é pouco, sem saberem que são irmãos. Na Grande São Paulo são 42. É grave, é grave. E nenhum registro, hein? Nenhum registro. E, é claro, na união entre pessoas do mesmo sexo, vai ter que ser feita a reprodução heteróloga. Não é? Bem, aqui um ponto fundamental e terminando, identidade biológica. Identidade biológica e ascendência genética. Esse direito é um direito da personalidade que é derivado do direito à identidade. O direito brasileiro não tem um direito ali especificado em lei, a identidade biológica, mas tem o direito à identidade. Né? E o que é esse direito? Né? É o direito de cada um saber quem foram os seus pais, que sangue lhe corre nas veias, em que medida intervieram a força e a natureza e a técnica dos laboratórios no fenômeno capital do seu nascimento, como diz este autor português, João de Matos Antunes Varela. É isso. Plano relacional, historicidade, né? Distingue a pessoa dos demais, e aqui o professor Paulo Otero. E aí uma reflexão.
Nós não falamos aqui da sensibilidade das pessoas do mesmo sexo numa relação, da ternura, do afeto com que recebem uma criança, um filho. Não é isto. Nós não falamos, em hipótese nenhuma, que essas tendências, o homossexualismo, possa vir a gerar filhos também homossexuais. Não é isto. Tá? Nisto nós nunca acreditamos. Nós falamos de tudo que envolve a reprodução assistida heteróloga, seja para casais heterossexuais, seja para casais homossexuais. Né? E aqui, no direito à identidade biológica, ao conhecimento, né, da origem genética e da origem biológica, não há como saber, não há como conhecer. A memória, a ascendência familiar, os laços biológicos, não há como conhecer. Sabem por que não há? Porque existe o direito ao segredo do doador. Um ser humano, por uma técnica de reprodução assistida, jamais poderá saber quem é seu pai ou sua mãe no direito brasileiro. A própria lei de adoção, modificada em 2009, nosso ECA, modificado em 2009, autoriza o filho adotivo a buscar e saber quem é o seu ascendente. E está certo? Só que na reprodução assistida não dá para conciliar, porque tem o direito ao segredo do doador do material genético. Então, vejam, é algo a pensar, né? Nós, juristas, porque aqui somos todos juristas, viu? Todos. O que é jurista, na expressão do desembargador Dipp, no seu livro Prudência Notarial, recomendável, o livro e a prudência. No livro do Dr. Dipp, ele diz, jurista é aquele que estuda o direito. Todos nós somos juristas. Mas é preciso que nos deixem falar também sobre técnicas que não são exclusivamente médicas, percebem? Porque senão não adianta sermos juristas, né? Nós precisamos intervir neste processo de legislação e de efetiva legislação, pelo menos de lei geral, sobre a reprodução assistida. E o que acaba acontecendo, como diz o professor Eduardo de Oliveira Leite, um grande estudioso destas técnicas também, ele diz, se volta muito a reprodução assistida a um adultocentrismo. O casal quer, ou a pessoa sozinha quer, é o adultocentrismo. E o ser gerado, né, como será, né, essa impossibilidade de conhecer a sua origem genética? Será uma pessoa que poderá evoluir, terá a proteção da sua dignidade? Né? Bem, terminando efetivamente, né, nós temos aqui, só para citar no direito português, o casamento entre pessoas do mesmo sexo existe há muitos anos, por lei. Mas a lei veda a reprodução assistida. Então, não é nenhum absurdo o que se está aqui a falar, de que há necessidade de verificar isto tudo. Né? Não é porque existe casamento homossexual ou heterossexual que tudo é possível, quando envolve outras pessoas. Né? Bem, aqui, só para terminar, o direito ao desenvolvimento da personalidade, que está ligado a tudo isto, a lei de adoção, como eu disse, é essa redação dada pela Lei 12.010 de 2009, que, após completar 18 anos, o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, artigo 48 do ECA. Para quê? Para que tenha condições adequadas ao seu desenvolvimento, se quiser conhecer. Só que na reprodução assistida isso não é possível. E, por fim, um convite, né? Aqui reiterado. Nós vamos ter, agora no dia 21 de agosto, estes expositores, neste evento da Ordem dos Advogados do Brasil, chamado Responsabilidade e Solidariedade no Direito de Família. Vamos falar do casamento, da união estável, da alienação parental, do regime de bens, né? E, na coordenação do Dr. Nelson Sussumo Chiquicima, que é o nosso presidente da Comissão de Direito de Família e das Sucessões, e da Comissão da Mulher Advogada, na presidência da doutora Cátia Boulos. Né?
E terá o apoio este evento da nossa ADEFAS, Associação de Direito de Família e das Sucessões, e, claro, o evento todo da Ordem dos Advogados do Brasil, um evento que também nos honra muito em podermos apoiá-lo, né? E nós vamos ter aqui, portanto, logo em breve, se quiserem anotar, possivelmente a partir de segunda-feira, o nosso site com conteúdo em jurisprudência, em artigos, em doutrina, portanto, em assuntos tanto de lei vigente como de lei projetada. Um site, um portal bastante rico de conteúdo, que será o www.adefas.org.br, www.adefas.org.br. Consultem o site, tá? E estejamos sempre juntos nesta luta pelo que efetivamente é direito e o que é direito de família e das sucessões. Muito obrigada pela atenção dispensada. Agradecemos a doutora Regina Beatriz. Tivemos aqui uma pequena amostra deste artigo maravilhoso aqui, escrito pela doutora Regina, e teremos agora do doutor Teodorito de Almeida Camargo Neto também, a respeito do seu artigo. Doutor Teodorito. Muito boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer as palavras gentis da doutora Kátia. A doutora Kátia e eu fomos colegas de classe na faculdade. Nossa amizade já é de alguns anos. Alguns poucos anos, né, doutora Kátia? E para que eu não seja acusado de declinar aqui a quantidade desses anos todos. Mas só mesmo essa amizade poderia autorizar e justificar as palavras gentis que ela me dedicou. Gostaria também de agradecer ao AB pela oportunidade que nos conferiu de poder divulgar um pouco do trabalho que nós fizemos e publicamos nessa obra, Os Grandes Temas, e nessa oportunidade aqui, com esse auditório tão seleto e tão disposto a aprender. O tema que eu escolhi tem originalmente a denominação, ou é tratado no Código Civil como a revogação, a invalidade e o rompimento do testamento. É um tema que está disciplinado e regrado na parte especial do Código Civil de 2002. Aliás, como o próprio testamento está disciplinado ali, na parte especial do Código. E, nos grandes temas, o artigo que eu escrevi, que é uma aula, na verdade, da Escola Superior da Advocacia, o curso presidido pela doutora Regina, eu falo sobre esse mesmo tema, revogação, invalidade e rompimento do testamento, mas sob um outro enfoque, sob uma outra roupagem, que é a da inexistência, invalidade e ineficácia do testamento. Não se trata, a ideia não é de tratar o tema de uma forma nova, mesmo porque não existe ineditismo algum nessa abordagem. Ela já foi tratada antes, e muito melhor por outros doutrinadores. Mas apenas a ideia de procurar trazer para a parte geral do Código Civil esses temas que são da parte especial. E com que finalidade?
Trazendo para a parte geral, nós ampliamos as possibilidades de solução dos problemas que esse tema costuma apresentar. E, trazendo para a parte geral, nós ampliamos essa possibilidade com coerência. E eu acho que essa é o objetivo, um dos objetivos de todo aplicador do direito. Nós temos que encontrar soluções coerentes que estejam dentro do sistema. Com isso, então, nós ampliamos o leque de alternativas, o leque de soluções para os problemas relacionados à revogação, invalidade e rompimento do testamento. O Código Civil, de 2002, ele já não fala, como o anterior falava, do ato jurídico, ele fala do negócio jurídico. E falando do negócio jurídico, ele está adotando uma teoria, a doutrina alemã sobre o negócio jurídico. E esse negócio jurídico, essa doutrina, ela está calcada na vontade, né, com o propósito de enaltecer a vontade daqueles que estão participando do negócio jurídico. Muito bem. O testamento é uma modalidade de negócio jurídico. Então, como uma modalidade de negócio jurídico, ele pode muito bem ser tratado como tal, trazendo para a parte geral. E, dentro dessa ótica, nós poderíamos analisar a questão sob 3 planos diferentes: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. No plano da existência, nós teríamos o negócio jurídico analisado do ponto de vista dos elementos essenciais ao negócio jurídico. Os elementos essenciais são o agente, o objeto e a forma. Quando nós passamos para o plano seguinte, que é o plano da validade, nós vamos verificar se esse negócio jurídico preenche os requisitos legais. E aí, então, nós teremos não só o agente e a sua manifestação de vontade, não só o objeto e a forma, mas um plus. E esse plus é que o agente deve ser capaz, que o objeto deve ser lícito e que a forma deve ser aquela prescrita ou não proibida em lei. Muito bem. Você estudou direitinho a matéria. O terceiro item, o terceiro plano que se analisa o negócio jurídico na parte geral do Código é o plano da eficácia. Então, se nós temos um negócio que existe e que, existindo, ele é válido, nós vamos avaliar se ele reúne ou não condições de produzir os efeitos correspondentes, de produzir os efeitos legais. Então, pensando em termos de testamento, e ainda num plano bastante geral, para depois, aos poucos, nós irmos detalhando, pormenorizando essa nossa análise, nós teríamos, num primeiro momento, o instante em que o testamento está no plano das ideias. Aquele que tem um patrimônio e que está com a intenção de deixar esse patrimônio, distribuir esse patrimônio num testamento, ele começa então a imaginar como é que isso pode ser feito. Conversa com um, conversa com o outro, procura um profissional, procura um advogado. Sempre procure um advogado. Não é? Como é que é? Procure um advogado para não... Procura um advogado para depois não... Desculpe, eu não ouvi. Para fazer milagre.
Não, é para que não haja um litígio depois, né? Para evitar os litígios depois. Mas a frase que a gente usa é procure sempre um advogado. Procure sempre um advogado, então. Para que depois não venham procurar a nós, né? Os juízes. Isso, exatamente. Muito bem, então, ele está no plano das ideias, conversa com um, conversa com outro, procura um advogado, como sempre. E aí, mas nós não temos testamento nesse momento. O testamento ainda não existe. Mas no momento, então, que ele, depois de conversar, começa a esboçar essas ideias, e nós já teríamos, então, uma manifestação de vontade, então, nós vamos analisar se essa manifestação de vontade preenche os requisitos legais. Nós estamos, então, num testamento que já existe, mas nós vamos saber se aquele agente é capaz, se aquele objeto é lícito, e se a forma como ele escolheu para fazer o testamento é aquela forma prevista ou não proibida na lei. Então, é sob esses três enfoques, esses três planos, esses três níveis, que nós vamos conversar ligeiramente por cima, no dia de hoje, como uma apresentação do artigo que eu escrevi. O Código Civil, ele não prevê o plano da existência. Ele só fala, a parte geral, nos planos da validade e da eficácia. Sucede que o plano, tratar o negócio jurídico no plano da existência, ele acaba sendo não só didático, do ponto de vista didático, mas também por uma questão de coerência com o sistema. Porque nós só podemos falar num negócio válido se ele, antes de ser válido, se ele existiu. Então, o ato inexistente se opõe ao ato existente. E só aquele ato que existiu poderá vir a ser válido e eficaz. É essa a ideia. Agora, a relevância nós podemos pensar em termos, por exemplo, dos efeitos. O ato inexistente, ele não produz efeito algum. Já o ato nulo poderá, conforme as circunstâncias, produzir algum efeito. Por outro lado, nós temos o artigo 1859 do Código Civil, que regula um prazo de caducidade, um prazo de decadência, para se postular para se impugnar a validade de um negócio jurídico do testamento. Muito bem. Como nós estamos falando de uma regra limitativa de direito, nós sabemos que todas as regras limitativas, elas exigem uma interpretação igualmente estrita. Então, se o Código, no artigo 1859, fala apenas e exclusivamente em impugnação da validade, ou seja, no plano da validade, falando então de nulidades e anulabilidades, ele não pode, essa regra, que fala do prazo de caducidade de 5 anos, não pode ser estendida ao plano da existência. Então, se, por exemplo, o advogado recebe no seu escritório um cliente que quer impugnar um determinado testamento e já se passaram mais de 5 anos, se ele abordar a questão do ponto de vista da existência, ele poderá propor a ação, porque o artigo 1859 não se aplicaria ao plano da existência, mas apenas exclusivamente ao da validade. É assim que diz o artigo 1859. Por se tratar de uma regra de uma regra que disciplina uma hipótese de decadência, por se tratar
de uma regra limitativa de direito, ela não comporta interpretação extensiva. Ela exige uma interpretação restritiva. Portanto, não se aplica às questões do plano da existência. Por isso, então, sob esses dois aspectos, o ato inexistente que não produz efeitos, diferente do ato nulo, e em relação ao artigo 1859, nós já percebemos a importância desse plano de tratar os negócios jurídicos em geral e o testamento em particular, sob essa ótica do plano da existência, apesar de o Código Civil não tratar desse plano. Mas a doutrina trata. E quando nós falamos de existência, do plano da existência, apenas para recordar, nós estamos verificando, examinando o negócio jurídico, se ele preenche, se ele contém os elementos essenciais: agente, objeto e forma. Só, apenas e exclusivamente sob esses três enfoques. Porque o plus, como nós já comentamos inicialmente, nós vamos analisar no plano seguinte, que é o plano da validade. Se o ato existe porque é praticado por um agente com objeto e forma, nós vamos examinar agora se aqueles elementos essenciais do plano da existência, se eles preenchem os requisitos legais. Então, se aquele agente é capaz, se aquele objeto é lícito, se aquela forma é a forma prescrita ou não proibida na lei. Então, voltando ao nosso plano do testamento, nós vamos analisar se o testamento, no plano da validade, ele foi elaborado por um agente capaz. E a capacidade de testar, ela está sujeita a uma regra. Não tem capacidade para testar aquele que é incapaz. E a lei aí não distingue entre a incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Tanto faz. Incapacidade absoluta ou relativa, nenhum nem outro podem testar, a não ser os maiores de 16 anos. Sendo, portanto, capaz, ele poderá testar. Do contrário, desde que seja maior de 16 anos, se ele for menor de 16 anos, ou então estiver dentro das outras hipóteses de incapacidade, nós teríamos um agente incapaz e, portanto, ele não poderia testar. Mas não é apenas a capacidade de testar. Nós também temos a outra capacidade passiva, que é a de receber por testamento. Não é? A lei disciplina aqueles que podem receber bens por testamento. Então, ela diz, em outras palavras, ela proíbe que aqueles que escreveram o testamento a pedido do testador, esses não podem receber por testamento. As testemunhas testamentárias também têm aí uma incapacidade, elas não podem receber por testamento. A concubina ou concubino do testador também não pode receber por testamento. Não pode herdar na forma do testamento. Então, nós estamos ainda no plano da validade, mas essa disposição específica que regula a incapacidade de receber por testamento, ela não contagia, não contamina o testamento inteiro. É apenas essa disposição testamentária que viola essa proibição da lei é que seria inválida, sem contagiar, sem contaminar as demais
disposições testamentárias, o testamento inteiro. Além da capacidade, nós temos a questão do objeto. O objeto, ele, no plano da validade, o objeto deve ser lícito. Portanto, a disposição testamentária, ela não pode violar as disposições legais. E aí nós temos a proibição do testamento conjuntivo. É o testamento simultâneo, é o testamento recíproco, é o testamento correspectivo. Na verdade, essas três formas de testamento, que estão vedadas pela lei, elas estão proibidas justamente em função do disposto no artigo 426 do Código Civil. Esse artigo proíbe que se trate, que se cuide no contrato de herança de pessoa viva. Então, o objeto desse contrato não pode ser, ou o objeto desse negócio jurídico não pode ser a herança de pessoa viva. Daí a proibição do testamento conjuntivo nas suas três formas. Quer dizer, é aquele testamento em que duas pessoas simultaneamente se comprometem a testar em favor de um terceiro. Ou então, quando duas pessoas simultaneamente se comprometem uma a testar em favor da outra. Ou então, quando uma se compromete a testar em favor da outra, desde que a outra também teste em favor dela. Então, são as três formas de testamento conjuntivo e que integram esse item do objeto lícito. Este objeto, ou seja, um testamento que contenha uma disposição como essa, ele tem um objeto ilícito. Então, portanto, ele, no plano da validade, ele vai ser nulo. Além disso, além do objeto, além do agente capaz, além do objeto lícito, nós temos a questão da forma. Não é? E o testamento é um negócio solene, propriamente dito. Qualquer irregularidade, muitas vezes, pode comprometer a validade daquele testamento, como todos nós sabemos. E essa acaba sendo uma das restrições muito grandes que as pessoas deixam de testar, justamente para não correr esse risco. Né? Todos sabem dessas filigranas jurídicas que acabam comprometendo a eficácia ou a validade de um testamento. Muito bem. Embora, Teodorito, desculpa, né? Vou fazer uma graça, mas muitos também não testam porque acham que se fizerem um testamento vão morrer. Não é? Pois é. Tem Parece que é um anúncio, né? Um mau prenúncio, né? Daí eu digo, acaba... olha, eu já fiz pelo menos 2. Não morri até hoje, já faz tempo, viu? Quer dizer, então... O céu, aí é o céu, viu? Nós esperamos acabar no céu, viu? Mas então nós estamos no plano da forma, não é? E o negócio é solene na medida em que ele deve, o testamento deve seguir aquelas formas previstas na lei, do testamento público, do testamento particular, do testamento cerrado. Né? Então nós sabemos, por exemplo, que o cego só pode testar na forma pública. Como nós sabemos também que o testamento cerrado, ele precisa ter a cédula testamentária e ele precisa ter também o auto de aprovação. Então, cogita, por exemplo, é uma questão interessante que a gente
trata no artigo, se, na falta do auto de aprovação, se esse testamento, entre aspas, cerrado, ele pode ser aproveitado como um testamento particular. Essa indagação é uma indagação típica de parte geral do Código. Por quê? Porque o artigo 170 do Código Civil estabelece justamente isso. E muitas vezes o negócio não pode ser, não preenche os requisitos de um determinado negócio jurídico, mas pode ser aproveitado como um outro. Ele acaba produzindo efeitos. Ele é inválido ou seria inválido como testamento cerrado. Mas, para prestigiar a vontade do testador, muitas vezes, desde que preencha os requisitos de um testamento particular, ele poderá vir a ser aproveitado como tal. Essa solução só é possível se nós pensarmos em termos de parte geral, porque é no artigo 170 que nós encontramos essa solução, e não é lá na parte especial que nós vamos encontrá-la. O plano da eficácia pressupõe que o negócio exista e que ele seja válido, que estejam presentes os elementos essenciais e que estejam presentes também os requisitos legais. Só se o negócio existe e é válido, só então nós iremos indagar se ele está apto, se ele está em condições de produzir os respectivos efeitos legais. E aí, então, nós cogitamos do testamento, que é um negócio que é celebrado para a oportunidade de gerar efeitos quando a pessoa falecer. O testamento não vale antes da morte. Por isso mesmo, ele pode ser revogado inúmeras vezes, quantas vezes a pessoa quiser. A doutora Regina mesmo já fez 2, seguramente o segundo tornando inválido ou ineficaz o primeiro. Não é? A revogabilidade, inclusive, é da própria essência do testamento. Podem ser feitos quantos quiserem, né? Quantos quiserem. Os advogados ficam felizes. Muito felizes. Eles procurem, nós vamos fazendo as minutas. Não é? Claro. Agora, muito relevante o que o doutor Teodoreto colocou do testamento cerrado e valer como documento, como testamento particular, né, essa possibilidade nessa interpretação. Porque o risco de um testamento cerrado se tornar inválido é imenso. Né? Não sei se vocês já viram um testamento cerrado. O tabelião, ele cose, ele costura, depois ele vem com a vela e com o lacre, e ele fecha com lacre, a moda, né, antiga, né, aquele lacre vermelho, né, ou pode ser de outra cor, mas enfim, a gente sempre pensa em vermelho, ele lacra, parece sangue, né, aquilo sim é tétrico, né, mas ele lacra, né, e vai para as mãos do próprio testador. Não pode ser invalidado. Se tiver uma rasura, um risco, se dentro não tiver alguma dúvida de que foi ele mesmo que escreveu ou que digitou, porque agora pode ser digitado, né? Pode ser datilografado ou digitado, né? Pode ser desde o código, mas se houver alguma dúvida que alguém sabia daquilo que ele estava escrevendo e que foi lá para dentro daquele envelope, inválido. Então, ser um testamento cerrado, um documento particular, a possibilidade de ser um documento particular, um testamento particular, né? É fantástico, né? Quer dizer, são essas ideias do Dr. Teodoreto que realmente são impressionantes, né? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Então, e de se aproveitar o testamento cerrado, que porventura não tenha esse auto de aprovação, que deve ser lavrado pelo tabelião, é interessante que ele pode vir a ser aproveitado, justamente no propósito de se enaltecer,
de se prestigiar a vontade do testador. É sempre a intenção do julgador prestigiar essa vontade, né? Nós só muitas vezes não conseguimos essa solução porque o testamento acabou sendo mal feito ou não preenchendo os requisitos legais. Para terminar, então, nós falamos da caducidade do testamento ainda como uma hipótese de ineficácia. Quando não há bens, o testador previu que aquele outro bem seriam destinados a aquela ou aquela outra pessoa. Muito bem. Do momento em que ele elaborou o testamento até o falecimento dele, esses bens acabaram sendo consumidos, acabaram sendo vendidos por uma razão ou por outra. Quando se abriu o testamento, não havia mais bens. Aqueles bens que estavam ali destinados a aquele outro, já não havia mais. Esse testamento será ineficaz. Ou então, no caso da pré-morte das pessoas aquinhoadas com o testamento, havendo essa morte que antecedeu a morte do testador, seguramente aquelas pessoas não vão herdar. Portanto, esse testamento também será ineficaz. Então, essas foram apenas algumas ideias que eu trouxe no propósito de divulgar aquilo que foi escrito nos Grandes Temas, volume 2. Espero que eu tenha aguçado a vontade e a curiosidade dos senhores para que, então, possam ler e, se houver dúvidas, poderei saná-las no curso da ESA da doutora Regina. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Sem dúvida, o doutor Teodoreto despertou o nosso interesse, não é? Queremos saber mais e aplaudi-lo, sim, como ao curso da doutora Regina Beatriz, coordenado por ela, as aulas magníficas também que o doutor Teodoreto profere. E não é pela amizade que eu estou falando, é pelo nítido reconhecimento de todos, viu? Agora, eu gostaria de complementar com os... nós vamos só complementar com os artigos que compõem ainda essa obra. Então, nós temos, e seus autores, não é? O abuso de direito nas relações de família, do Dr. Luiz Fernando Salles Rossi, Solidariedade e responsabilidade no direito de família, da lavra do Dr. Carlos Eduardo Minoso Poleto, Alimentos gravídicos, Dr. Francisco José Carrali, Direito à intimidade e provas ilícitas, de Dr. Hamid Sharafdini Júnior. E provas lícitas também, viu? E as lícitas também. Que são dessas que nós gostamos, né? As lícitas. As atas notariais no direito de família, da doutora Priscila Agapito, muito interessante, por sinal, especialmente na produção de provas, nas questões de família. Empresas familiares... A ata notarial, é preciso que nós saibamos como fazer, exatamente. Nós advogados. Não basta que o tabelião, obviamente, saiba lavrar uma ata notarial. É necessário que nós saibamos usar a ata notarial como meio de prova, e um meio de prova muito importante nos processos judiciais, né? Então, tem ali todo um entendimento do que é ata notarial e que nos ajuda muito a compreender. Empresas familiares, governança corporativa, governança familiar e planejamento patrimonial e sucessório, da doutora Roberta Nioac Prado e doutor Renato Vilela. Espécies de testamento ordinário e hermenêutica testamentária, da lavra da doutora Laura Souza Lima e Brito. E tutelas de urgência no direito das sucessões, brevíssimas anotações, doutor Walter Piva Rodrigues e doutor Leonardo Manso Vicentim. Já na questão na área de sucessões, transmissão e administração da herança, doutor Luiz Francisco Aguilar Cortez, o direito de representação, do doutor Ricardo Pereira Júnior, e o doutor Teodoreto apresentou deu uma breve degustação do seu artigo, magnífico, e eu falo sobre socioafetividade, família e sociedades do afeto no direito de família e sucessões contemporâneas.
Vou ser muito brevíssima. Eu só gostaria de dizer que quando comecei a escrever sobre a questão da socioafetividade, e há muito tempo eu já venho estudando esse tema, e valeu o convite da doutora Regina Beatriz, doutor Teodoreto, que eu agradeço uma vez mais. Na verdade, eu tinha uma ideia de elevar ao patamar de vínculo civil a socioafetividade. As pessoas que se tratam, se entendem como família, se apresentam publicamente como família, e, obviamente, que ali os deveres são cumpridos, os direitos respeitados. Então, aí, não havendo da família biológica natural, não havendo tratamento condigno aos filhos, né, o cumprimento dos deveres relativamente a esses filhos, entendo eu que seria interessante a desvinculação, né, a proposta seria a desvinculação do liame biológico e a vinculação pelo vínculo civil por socioafetividade, o reconhecimento do vínculo de parentalidade socioafetiva. Comecei a escrever sobre isso. E aí fui surpreendida com aquilo que eu denominei de sociedades do afeto. Por que tem esse título? Socioafetividade, família e sociedades do afeto. Eu acrescentei os sociedades do afeto porque fomos surpreendidos com esta escritura, a respeito da qual a doutora Regina Beatriz falou, né, em que um homem e duas mulheres estabelecem esponte própria, que estão convivendo em união estável, embora sejam 3 pessoas, e nós sabemos que automaticamente isso já não é possível, não é? E se atribuindo direitos de partilha, direitos de alimentos. E, como a doutora Regina Beatriz, inclusive o site da doutora Regina Beatriz, nós temos um material riquíssimo, reginabeatriz.adv.br, não é isso, doutora Regina? Eu recomendo, reginabeatriz.adv.br, ela faz um estudo profundo sobre isso, né, inclusive mostrando, né, da inaplicabilidade, né, desse documento. Só para... Ali está o Manuel Salgado, né, dizendo, vamos dar o nome do site direitinho, né? Vamos lá. www.reginabeatriz.com.br. O site é .com.br. www.reginabeatriz.com.br. Muito obrigada, Manuel. Eu que agradeço. Obrigada. Até porque é uma fonte riquíssima de pesquisa para todos nós. E ali fica bem claro, quer dizer, em termos obrigacionais, em termos de família, que tipo de efeito teria, inclusive perante os entes públicos, enfim. Mas eu não quero me alongar, só dizer o seguinte, que aí fui surpreendida com essa escritura e depois que, com todo o efeito que ela causou nocivo, inclusive em nível internacional, porque como se o Brasil estivesse reconhecendo essa modalidade enquanto família, como se estivesse lhe atribuindo efeitos, como se o ordenamento jurídico previsse essa situação, fomos surpreendidos com decisões que, de alguma forma, acolhiam aquilo que se chamou de multiparentalidade, inclusive registral, e uma decisão de Pernambuco, né, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em que se reconhecia o mesmo direito à madrasta, à mãe biológica e ao pai biológico, e de forma registral, para que todos assumissem em conjunto esses deveres relativamente aos filhos, como se fosse muito natural que 3 pessoas, nessa situação, né, uma mãe biológica e uma madrasta, e um pai biológico convivessem harmoniosamente, de uma forma absolutamente serena. E nós sabemos que não é assim. Eu até costumo dizer que nós já vivemos uma dificuldade muito grande no cumprimento dessas decisões, quando nós temos inadimplentes, sejam eles os homens ou as mulheres, mas inadimplentes de alimentos, e os filhos passando por situação de penúria, com a dificuldade que nós temos de buscar, né, o reconhecimento e que efetivamente esses direitos sejam efetivos, enfim. Nós sabemos que é muito difícil, porque imediatamente já se passa por uma outra situação, sai da cidade, porque já que sofre uma execução, nós temos que buscar, nós advogados temos que buscar uma precatória. Depois saem do país, e nós temos que buscar uma rogatória. Eu entendo que, se isso dessa forma, se fosse reconhecido, nós teríamos que buscar uma medida imploratória. Só pode ser imploratória, porque não tem como você fazer valer, porque as famílias vão se reconstituindo, como dizem, tem vários nomes, tem várias formas de se referir, até se fala na busca da felicidade como sendo algo que deva constar
de um dispositivo legal, me desculpem, mas eu entendo que ninguém nasce para ser infeliz, não é verdade? E nem pretende ter filhos e vaticine, olha, você será infeliz quando crescer. Ninguém pretende isso. A ideia é que todos sejam felizes e convivam, mas as dificuldades da própria natureza humana acabam fazendo com que essas situações multiparentais, essas situações multiregistrais, essas situações de uma criação, no meu entender, não é? Eu defendo isso muito bem, ou você reconhece, mas aquele pai biológico continua no registro com a obrigação de prestar os alimentos, mas não se pensa na dignidade da pessoa humana dele também como pai, ter o direito a acessar. O filho tem o direito, certamente que sim, precisa da proteção, mas o pai, esse convívio se estabelece, esse amor vai proliferar, ele vai crescer, ele vai se estabelecer enquanto família, se houver convívio. Não é? E, dessa forma, não apenas obrigado a pagar alimentos, sem ter convívio. Que tipo de guarda compartilhada é essa que nós vamos ter entre 3 pessoas que já não se dão bem? Não é? Entre 3 pessoas que são registralmente ali responsáveis, mas que não têm nenhum tipo de convívio, depois que se esse relacionamento amanhã não der certo. Então, eu questiono uma série de situações como essa que eu falei agora, e também me surpreendo com projetos de lei que caminham. A doutora Regina citou rapidamente a questão do direito do amante, né? O direito não só de pensão, como também direitos sucessórios, como os direitos de reparação de danos. Né? Existe aí um projeto de lei tramitando e que prevê especificamente, quer dizer, ele pretende, além de revogar o livro 4 inteiro do Código Civil, que é o do direito de família, né, pretende também instituir relações de natureza poligâmica, atribuindo-lhes os efeitos de família. É um momento muito difícil que nós estamos vivendo, e o que pode parecer muito sedutor, que ótimo, todos se amam, não é? Como eu li, tenho visto, todos se amam. Eu pergunto até quando, né? Como a doutora Regina disse, até um determinado momento que não se amam mais, e fica como obrigação, e que se estende a pais, a avós, a tios, a irmãos, porque a família não é encarada como aquelas 3 pessoas que querem se unir e se autodenominar de família. Elas estão constituindo um núcleo que vem para a sociedade, e a sociedade será o efeito das famílias que nós constituímos. É isso que nós temos que ter em mente. Isso é muito sério. É muito sério. O que pode parecer sedutor não tem tratamento jurídico, não tem como nós implementarmos, darmos efetividade a essas situações, como chamarei, né, sedutoras, como eu digo, não é? Estapafúrdias, eu posso falar mesmo. E, doutora Kátia, doutor Teodoreto, vejam tudo que a doutora Kátia está colocando, né, do padrasto com o mesmo direito do pai sobre o filho que não é seu. Uhum. Padrasto não é pai. Se o pai está ali e não abandonou a criança, é a figura do pai que vai exercer o poder familiar, não vai dividir com o padrasto. A mãe, se ela não abandonou o filho, ela vai exercer o poder familiar, ela não vai dividir com a madrasta. E aí toda essa pluralidade, né, esse amor todo, quando o amor acaba, tem um caso em Portugal real, verídico, e que aqui também pode acontecer. Né? Lá, um determinado autor publicou isto num livro, porque é caso ligado à vida dele, é o filho. Aconteceu isso com o filho dele. O filho gay, tendo, portanto, uma união estável lá, absolutamente permitida, com até casamento, né? Claro, com um outro homem, tudo bem, muito certo, e resolvem ter um filho. Buscam uma amiga que oferece o óvulo e a barriga em si, quer dizer, não teve, poderia até ter uma outra mulher, né, aqui emprestando o ventre, né, mas não, foi uma mulher só. E não querem um ter prevalência sobre o outro, se houver uma separação, então buscam um amigo que doa o sêmen. Só que eles se separam. Isso é ótimo. E os 4 estão disputando a guarda da criança. É natural. Isso faz bem para esta criança? Isso pode fazer bem para este ser pobrezinho? É uma menina. Pobrezinho, meu Deus do céu. Não é? Então, vejam, essa pluralidade, né, tudo isto se interliga, não é, doutora Kátia? E tem que fazer com que nós reflitamos como juristas todos, né? Todos nós.
É justamente esta questão e que nós temos que observar com bastante atenção, muito cuidado, porque, aparentemente, já tenho ouvido isso em diversas mesas, em congressos, que é natural, é o caminho natural que a sociedade está escolhendo. E eu, particularmente, quando faço, e a doutora Daniela, que está aqui, que é da nossa comissão, sabe quanto nós discutimos isso dentro da comissão, cada vez que eu faço uma pergunta para uma plateia, e geralmente não só composta por pessoas ligadas ao direito, mas também as demais áreas, psicologia, serviço social, antropologia, eu fico assim, pasma de constatar que as pessoas não querem mesmo, e que ainda assim falam, mas é o caminho natural, mas vocês entendem que isso é possível? Se cada um de nós, né, nós estamos constituindo uma família e trazendo para uma sociedade, né, nós temos uma função social na família que nós criamos, essa família que nós estamos trazendo, cujas crianças e adolescentes não terão referência. Porque eu recentemente, a doutora Regina e o doutor Teodoreto, eu dei uma consulta, aliás, duas que me preocuparam muito. A primeira delas, em que uma pessoa dizia o seguinte, eu fiquei tão feliz, doutora Kátia, uma cliente minha já de alguns anos, de 3 casamentos, e agora ela não tem nenhum dos 3 mais, mas ela... Cliente eterno. É cliente eterno, a de eterno. Mas ela está vivendo um relacionamento agora que se chama de namorido. Vocês vão de convir comigo, que não está em código nenhum, mas todos sabem do que se trata. É mais do que namorado e menos do que marido, certo? E ela veio toda feliz me consultar e disse assim, doutora Kátia, eu estou tão feliz, o meu filho está chamando meu marido, meu ex-marido, de pai, que é o pai biológico. O meu pai de pai, que é o avô da criança, e o meu namorado de pai. Olha que maravilha. Que coisa linda. Eu quase tive um surto, vocês sabem que a minha expressão é um surto de catapora fatal, né? E disse, olha, eu entendo que você precisa de um tratamento urgente, que não está em código nenhum, a não ser o código da vida, que você está contribuindo para a da sua filha ou do seu filho jamais saberem o que é um pai. E onde está o respeito, onde é que está, né, a confiança, onde é que está a referência dessa criança. Esse é um caso. O outro caso, deixa eu ver se eu me lembrei rapidamente agora, enfim. Não vou me lembrar, já me esqueci, porque, enfim, também não preciso... convenientemente, é melhor esquecer. Mas é que nós estamos vivendo situações como essas. Então, a respeito desse artigo, na verdade, pretende provocar a reflexão, né? Pensarmos juntos para sabermos se efetivamente esse é o caminho que a sociedade brasileira pretende, que a família que vai constituir a sociedade seja, né, estruturada nesse tipo de pensamento. Todas as pesquisas que eu fiz dizem que não. Todas. E eu tenho feito isso reiteradamente. E se perguntasse aqui, eu tenho certeza que, embora que ótimo, posso ter várias... Não falei que você pode ter várias. Não confundam poliamorismo com a tal poliafetividade, em que se emprega o sufixo afetividade com a intenção de dizer que é de constituir família. E o poliamorismo é quando as pessoas pretendem ter vários relacionamentos, porque o amor é lindo, mas ele também, não é? Quando se fala em família, ele tem direitos pessoais, patrimoniais, sucessórios e sociais. Vamos pensar nisso quando se fala em família, não é? Bem, eu quero agradecer Kátia, a todos. Posso fazer uma colocação? Pode, por favor. Sobre o nosso livro, né? O interessante, doutor Teodoreto, me corrija se eu estiver errada, doutora Kátia, é que são temas do nosso dia a dia. Não é um livro filosófico, teórico, né? Tem todos os princípios, obviamente, que devem ser ali estudados, como bem colocou ali o doutor Teodoreto na sua exposição, e a doutora Kátia agora na sua, mas com conteúdo prático, e trazendo para nós, né, as ferramentas de que o advogado precisa, né? Ou seja, a doutrina de que o advogado precisa, exceto o meu artigo, que eu sou suspeita para falar dele, né? Mas acho ele ótimo. Mas, de qualquer maneira, né, vejam, é exatamente isso, né, esse conteúdo prático, né? Tanto na área de sucessões, o direito das sucessões está muito abandonado, dificilmente se encontra doutrina recente sobre sucessões, e é um tema importantíssimo, né? E no direito de família, né, estes temas todos, a aplicação dos princípios da responsabilidade civil e da reparação de danos nas relações de família. Hoje em dia, depois da Emenda Constitucional 66 de 2010,
o Instituto a utilizar, né, numa violação de dever do casamento é o da reparação de danos. O principal instituto, né, que vai reequilibrar a situação, a indenização, a responsabilidade civil, né, e assim por diante. O abuso, né, nas ações de família tão comum, o abuso, né, o abuso do direito, né, nas ações de família, enfim, eu acho que vão gostar muito. Eu recomendo. Todos nós, sem dúvida. Bem. Então, agradecendo a presença de todos, eu quero passar as mãos à doutora Regina Beatriz Tavares da Silva e ao doutor Teodorito de Almeida Camargo Neto, este certificado da palestra de hoje. Só vou dizer que vou convidá-los também, logo após, aos autógrafos, aqueles que desejarem os autógrafos dos autores e dos coordenadores, que nós faremos aqui ao lado, então logo terminamos a sessão. Mas eu passo antes à doutora Regina Beatriz o seu certificado, assinado pelo Dr. Marcos da Costa, nosso presidente, o Dr. Luiz Humberto Borges Durso, Departamento de Cultura e Eventos, da OAB, agradecendo imensamente. Obrigada.